Então beleza, vamos começar aqui. Primeiramente eu sou o Felipe, eu vou dar essa aula aqui de noções de banco de dados, né, que é a primeira da parte de models aí. Quem tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade aí pra me parar a qualquer hora. Calma aí, eu botei pra gravar, né? Botei. Antes de começar, eu só queria ver com vocês se alguém aqui já fez a disciplina banco de dados. Ou conhece alguma coisa de banco de dados. Alguém já fez? Beleza, vou assumir que não. Vocês estão me ouvindo, né? Tamo. Beleza. Acho que ninguém fez. Maravilha. Basicamente Mas, Opa, pode falar. não, desculpa, aqui tem uma verdade. Eu já vi algumas coisas nos cursos online na internet. Deu uma cortada, não ouvi direito. Que a matéria de banco de dados eu não fiz, não, mas eu peguei já algumas coisas na internet já. Ah, beleza. Então isso já deixa as coisas mais simples. Basicamente essa aula aqui eu vou dar um resumão da disciplina banco de dados. Eu não vou entrar em muitos detalhes da parte teórica mesmo, porque, bom, não sei se vocês vão ver na disciplina banco de dados, né? E não é tão necessário para a gente aqui na Struct. Então eu vou focar mais na parte importante. Então vai acabar sendo uma aula um pouquinho teórica, talvez um pouco densa assim de conceitos, é justamente porque a gente está resumindo uma disciplina inteira, né? Então sinta à vontade aí de novo para me parar a qualquer hora. Mas vamos lá, nessa primeira slide aqui a gente tem um sumáriozinho, né? O que vai ter na aula, vou voltar ali no MVC, explicar um pouquinho de banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados e no finalzinho um pouquinho de SQL, bem pouquinho mesmo. Vamos lá, começando aqui. Primeiro, vocês viram acho na aula do Iago, um pouquinho sobre o MVC, aqueles que já estão sabendo bastante. Mas, assim, eu queria saber primeiro se alguém tem alguma dúvida sobre o MVC, porque essa vai ser uma ideia, um conceito que é muito importante para vocês entenderem essas próximas aulas de agora. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou claro? Algum relacionamento entre alguma camada? Tá, beleza. Maravilha. Mas eu vou dar só um resuminho aqui antes. Basicamente o MVC é o padrão de arquitetura web que a gente utiliza aqui dentro da Struct, né? Onde a gente divide aí o projeto em 3 camadas, a Model, a View e a Controller. Justamente para reduzir a complexidade do projeto e facilitar a manutenção dele, né? Basicamente as 3 camadas são a Model, que vai fazer a ligação com o banco de dados. A gente tem a View, que vai fazer a apresentação aí para o usuário, né? E a Controller, que é basicamente a ponte entre as duas, que é onde vai ficar a lógica do nosso site. Beleza. Ao longo das próximas aulas aí vocês vão ver cada uma das camadas certinho. E a partir dessa aula nós vamos começar aí pela camada Model, que é a camada mais longe do usuário, né? Mais baixo nível entre aspas. Onde a gente vai lidar diretamente com o banco de dados. Então vamos lá. Antes de falar de Model, não tem como entrar nesse assunto sem falar de banco de dados. Só que antes de falar de definir certinho o banco de dados, eu queria só contextualizar aí que banco de dados, assim, todo mundo já entrou em contato com o banco de dados alguma hora. Inclusive, alguém consegue me dar um exemplo de um banco de dados? De qualquer coisa. Pode ser um site, de um aplicativo que vem na cabeça de vocês. E o login, né? Oi? Só um chute. Eu acho que o login, né? Você faz login lá, tem que acessar o banco de dados, né? Pra saber. Exato. Isso é um exemplo. Perfeito. Qualquer site ou aplicativo que tenha um sistema de login já é lógico ali que vai ter um banco de dados, né? Que vai ser o lugar onde nós vamos armazenar grandes quantidades de dados. Mas basicamente praticamente todo site que você for por aí, você vai encontrar um banco de dados aí. Por exemplo, no Spotify você tem o banco de dados de música, né? Na Amazon tem o banco de dados de produtos, qualquer loja você tem um banco de dados de produtos, né? O banco de usuários também. Então, o banco de dados estão meio que presentes em todo lugar e são muito úteis aí para a gente armazenar os dados e trabalhar em cima deles, né? Seja editar, criar, apagar, selecionar, pesquisar e por aí vai. Mas assim, banco de dados são uma forma de armazenar os dados da nossa aplicação. Só que existem outras maneiras de armazenar. Por exemplo, a gente tem as variáveis. Aquelas variáveis que você declara mesmo no seu código Python, no seu código Ruby. A igual a 5, B igual a Felipe.
Por que que eu queria saber agora de vocês, por que vocês acham que a gente não pode armazenar os dados dentro de variáveis, né? Dados de uma aplicação, assim. Por que eu não posso salvar senha igual a senha entre aspas na minha variável e deixar ela lá no código inteiro, sabe? Uma variável local. Alguém sabe me dizer por que a gente não pode fazer isso? Que por questão de segurança? Uhum. Perfeito. Opa, ia falar alguma coisa? Quando reiniciar vai acabar tudo, né? Exato. Tem 1 milhão de fatores pra gente não armazenar em variáveis. Isso é realmente uma péssima ideia. Mas o principal motivo é a questão da persistência. Que é quando a gente apaga, quando a gente fecha o programa, né? A gente perde os dados das variáveis que estão numa memória volátil ali. Então justamente o motivo da gente não usar variáveis é para não perder os dados quando desligar o servidor, por exemplo. Mas então a gente deu uma outra opção aí. Por que a gente não utiliza arquivos, né? Por que a gente não salva num TXT? Uma das pessoas aí já sugeriu que é por conta da segurança, né? Que também se aplica a arquivos, mas que outro motivo vocês conseguem ver aí pra gente não usar um arquivo, um TXT mesmo? Não terminar... terminou... Alguém adicionou um produto novo, vamos salvar esse produto dentro de um TXT. Por que a gente não faria isso? Alguém sabe dizer por quê? Tem N motivos, gente. Então, pode soltar o que vier na cabeça de vocês aí. Dificuldade em fazer modificação? Uhum. Perfeito. Mas alguém tem algum outro motivo? Organização também, 300 milhões de arquivos diferentes. Oi? Pode repetir? Organização também, né? 300 milhões de arquivos diferentes, cada coisa você vai fazer um arquivo novo. Uhum. Perfeito. Não vou estender muito, porque são realmente muitos fatores. Então eu vou citar só alguns principais. O que vocês citaram aí estão muito certos também. Mas os principais, assim, são a corretude, que é a questão da gente inserir dados corretos, né? A gente pode... não tem uma garantia que, por exemplo, uma idade está salva como um número e não como um texto, né? Uma data. A gente não tem garantia que uma data está salva no formato de data também. Isso o banco de dados pode nos permitir. Tem a questão da segurança, que como alguém aí já falou, né? O acesso aos dados tem que ser restrito no banco de dados. Muitas vezes até é sigiloso, então não é muito interessante guardar num TXT. Dá pra colocar restrições de administrador do sistema operacional assim num TXT, mas não é algo tão certinho quanto um banco de dados, né? Tem a questão da redundância, que é justamente dados duplicados. Você pode adicionar um usuário com o mesmo CPF lá no seu banco de dados, seu TXT, né? Que assim, ia ficar redundante, não tem sentido e pode atrapalhar mais pra frente na lógica do seu site. Isso aí pode ser evitado com o banco de dados de maneira automática. Tem a questão também da concorrência, que é a ideia aí de a gente acessar múltiplas pessoas acessarem um único arquivo ao mesmo tempo. Isso aí, quem já abriu um TXT aí para abrir em dois editores diferentes, tentou editar ao mesmo tempo, sabe que é meio bugado. Assim, quando você salva, ele sobrescreve lá, mas o que você está escrevendo fica salvo na memória. Dá uns probleminhas que não são tão interessantes. E assim, alguns desses problemas dá para contornar por meio de algumas funções dentro do seu próprio site, né? Se você implementar ali alguma coisa que checa a corretude ou checa a redundância, dá para fazer isso, mas aí você já vai estar se aproximando um pouquinho de um banco de dados. Então, com todos esses conceitos aí, a gente consegue definir um banco de dados como uma coleção de dados persistentes que se relacionam representando informações sobre alguma área, atividade ou assunto. Ficou claro até agora? Vocês conseguiram entender os pontos que eu citei antes? Pode falar sim, galera, quando vocês souberem. Claro, tá claro. Beleza. Por enquanto sim. Tranquilo. Mas, ok, um banco de dados é só onde a gente vai armazenar os dados, né? Agora, como é que a gente vai fazer para acessar e gerenciar esses dados? Justamente para isso, nós temos os sistemas gerenciadores de banco de dados, que são os SGBDs, que tem como objetivo aí justamente tirar a responsabilidade do usuário de gerenciar o acesso, né, a manipulação dos dados, a organização, como alguém falou aí, né, botar em múltiplos arquivos. A ideia é justamente abstrair essa parte, para você se preocupar só na lógica, na sua busca, o que você quer fazer no banco de dados mesmo. E basicamente, nesses SGBDs, os dados são armazenados em forma de tabelas. Como assim em forma de tabelas? Imagina uma tabela do Excel, onde você tem ali, cada linha representa um item diferente, uma instância diferente. Por exemplo, cada linha representa um produto. Isso é basicamente o jeito que eles são representados. Cada linha seria um produto e cada coluna seria
um atributo, né, por exemplo, o nome, o preço, bem como uma tabela de Excel mesmo. E a ideia é justamente ficar organizado para tirar essa preocupação da gente, né, para a gente se preocupar só em acessar e popular aquele banco de dados. E bom, existem diversos SGBDs diferentes. Tem o MySQL, SQLite, PostgreSQL. Quem fez banco de dados aí com a pessoa, acho que Ed, né? Acho que viu um pouquinho de MySQL, talvez. Mas, assim, não tem quase nenhuma diferença na parte da sintaxe mesmo, desses bancos de dados, da sintaxe que você usa para fazer as consultas. Basicamente, a linguagem é quase a mesma coisa, eles diferem muito pouco. Eu mesmo não sei dizer muito bem onde cada um difere. E especialmente considerando nossas aplicações em Rails. Como vocês vão ver mais pra frente, o Rails abstrai muita coisa dessas peculiaridades dos SGBDs. Então, o específico de cada um vocês não vão precisar saber muito. O importante é realmente ter um instalado, ter o BD que vai ser usado no projeto instalado mesmo, né? O SGBD que vai ser usado. E ter uma noção básica de como ele funciona. E até o motivo para a gente usar o PostgreSQL aqui na Structure, é o nosso principal. Até um tempo atrás a gente usava também o MySQL, mas agora estamos só no Postgre. Justamente mais por uma questão de compatibilidade com outros softwares, que certos SGBDs certos softwares na verdade só têm compatibilidade com alguns SGBDs. Então, resumindo, a gente tem o banco de dados e o sistema gerenciador de banco de dados que engloba o banco de dados para facilitar o nosso acesso a ele. Ficou claro essa parte? Deu para entender ou passei muito rápido? Pô, de boa. Beleza. Beleza, mas assim, agora outro tópico importante que eu tenho que falar sobre o banco de dados é o tipo de banco de dados que a gente usa aqui dentro da Struct para aplicações web no geral, que são bancos de dados relacionais. Alguns SGBDs, como acho que, se não me engano, o MongoDB, usa banco de dados não relacionais, que eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas são bancos de dados úteis assim quando a gente tem uma estrutura mais maleável do nosso banco de dados, não é muito bem definida, é um sistema gerenciador mais simples de armazenar os dados, mas ele é menos estruturado, menos organizado. Mas o MongoDB é quase um JSON. Exato. A gente armazena praticamente em JSONs, não tem nem as tabelas. Mas vamos entrar aqui mais em detalhes dos bancos de dados relacionais, então não precisa se preocupar com não relacionais. Então vamos lá, o que define aí um banco de dados relacionais? Basicamente são bancos de dados onde a gente organiza os dados em tabelas ou relações, onde tabelas se relacionam com outras tabelas. E aí tem dois conceitos que são muito importantes de entender nessa parte dos relacionais, que é o conceito de registro e de campo. Como eu tinha falado antes, naquela questão lá de... Imagine que cada linha é um registro e cada coluna é um campo. É meio que isso que vocês têm que entender. A gente tem uma tabela, que é onde a gente vai armazenar os nossos dados, né? Por exemplo, a gente tem a tabela produtos. Dentro da tabela nós temos um registro, que é um produto. E dentro do registro nós temos campos, que são os campos do produto. O nome, o preço, deixa eu ver, a quantidade que tem em estoque, por aí vai. Aqui nós temos um exemplo de uma tabela. Aqui a gente tem a tabela estudantes. Nós temos a chave desse estudante, que é o ID, o identificador. Nós temos o nome, nós temos o personal ID, que pode ser um CPF, por exemplo. Nós temos a data de nascimento, o número de telefone, semestre, mas o que você quiser colocar. Aí realmente vai de quem modelar. E do que o cliente pedir também, né? Mas assim, com tantos campos na nossa tabela, como a gente faria para buscar um registro? Vamos supor que eu quero procurar o estudante X. Como é que eu faria isso? Eu vou pelo nome dele? Alguém tem alguma ideia? Vou pelo nome, vou pela data de nascimento. Eu quero encontrar um específico. Imagina que você vai pelo ID. Exato. Todo registro em um banco de dados tem que ter um identificador primário, que é aquele número, aquele código que só ele tem, mas nenhum tem, né? Para garantir que ele é único ali, para evitar, quando a gente fizer uma busca, a gente encontrar várias respostas, né? Vamos supor, o nome, por exemplo, não é uma boa chave primária.
Eu posso ter mais de uma pessoa com o mesmo nome, né? Então não faz tanto sentido. Então, um exemplo de chaves primárias que fazem sentido: CPF faz sentido, matrícula faz sentido, identificador único faz sentido, ou identificador que só está no nosso site, né? Por exemplo, o primeiro usuário que cadastrar leva o 1, o próximo leva o 2, depois leva o 3, e por aí vai. Isso é um exemplo de ID também. Então, com isso, a gente introduziu aí o conceito de chaves. Como eu falei antes, cada registro vai ter uma chave primária única dele. E nós também vamos ter... Opa, alguém falou alguma coisa? Deve ter viajado. E nós temos também a chave estrangeira, que é uma maneira de acessar, de armazenar a chave de outra tabela na nossa tabela. Como assim? Que negócio estranho, né? Parece meio confuso. É a ideia de banco de dados relacionais lá. Como eu falei, a gente vai organizar os dados em tabelas ou relações. Então as tabelas se relacionam entre si. E aqui a gente tem um exemplo que deixa um pouco mais claro. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma linhazinha bem aqui, ó. Talvez não esteja dando pra ver. Dá pra ver. Ah, tá dando? Beleza. Então nesse exemplo aqui, nós temos duas tabelas. Nós temos a tabela estudantes e a tabela professores. Um ponto importante é que as tabelas têm que estar no plural, né? Porque elas são o conjunto dos registros. Eu só não sei qual é o plural de professor em inglês, é professors? Acho que é, né? Então isso aqui tá errado, galera. Tem que estar no plural. Mas enfim, voltando aqui ao assunto que eu estava falando, das chaves. Como vocês podem ver aqui, o estudante tem um ID dele, que é esse identificador bem aqui que está em negrito. O professor também tem o identificador dele. Mas agora, ao invés de armazenar todas as informações do professor dentro do estudante, porque essa seria uma opção, né? Como é que a gente armazena? Vamos supor uma situação aqui onde um estudante só tem um único professor. Uma opção seria armazenar todas as informações do professor dentro da tabela estudantes. Assim, é uma opção, funciona, mas ela não é muito prática, ela não é muito elegante. Com o tempo, assim, sua tabela vai acabar ficando um negócio gigante com 1 milhão de campos. Então, uma maneira de resolver isso é justamente dividindo aí em outra tabela e relacionando as duas. Ao invés de salvar todos os dados do professor aqui, a gente vai salvar apenas o ID dele, e por meio desse ID nós vamos poder caminhar até a tabela professor, até o registro dele na tabela professor. Então, basicamente, essa aqui é a chave primária do estudante, e essa aqui é uma chave estrangeira que referencia a tabela primária do professor. Ficou claro essa parte? Ou ficou um pouco confuso? Eu tô com uma dúvida, Felipe. Pode falar. Você falou que a busca dentro da base de dados é pelo, tipo, na maioria dos casos é pelo ID, né? Isso. Só que quando a gente vai fazer um login, por exemplo, aí você bota lá seu usuário para entrar, né? Aí ele não teria que buscar o usuário para encontrar o ID, ou tem alguma forma sem ser buscar pela base de dados de você, tipo, saber qual é o ID da pessoa só dela colocar o usuário lá? Perdão. Assim, o ID pode ser qualquer coisa. No caso do... como eu posso dizer? Você pode fazer uma busca no banco de dados, não necessariamente usando o ID. Eu acho que eu falei um pouco besteira. Eu falei que só dava usando o ID, né? Eu não sei a certa. Mas você pode fazer uma busca usando qualquer coisa. Você pode buscar... Você pode fazer uma consulta ao banco de dados usando qualquer parâmetro. Usando, por exemplo, o nome. Você quer um nome que começa a contar o letra, por exemplo. Você pode fazer essa consulta. Você não está preso ao ID para fazer essa consulta. E mesmo assim, nessa parte de login, dá para considerar em parte que o e-mail é uma chave, né? Uma chave até que primária. Assim, ele provavelmente tem um ID lá dentro da lógica do site, mas o e-mail pode ser uma chave primária também, porque ela não é repetida, né? Você só pode criar uma conta no site com aquele e-mail. Ficou claro? Não sei se eu me enrolei. Ficou, entendi. Ficou. Perfeito. Mas alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então, podemos seguir. Então, nessa parte aqui, eu introduzi para vocês o conceito de relacionamento, né? Como duas tabelas vão se relacionar. E eu vou expandir um pouquinho mais em relação a esse conceito agora. Agora a gente vai entrar aí nos tipos de relacionamento. Nós temos basicamente 3, resumindo. É o 1 para 1, 1 para N e N para N. Vai ficar um pouquinho mais claro agora.
que agora que eu vou mostrar os exemplos. Vamos lá. Primeiro nós temos aqui um exemplo de relacionamento 1 para 1. Eu fui perceber só hoje, mais tarde, que esse exemplo não é muito bom, mas então eu vou precisar que vocês abstraiam um pouco aí, imaginem uma situação onde uma pessoa só pode ter um único endereço, que é o endereço que ela mora, e nesse endereço só pode morar uma única pessoa. Esse é o caso do relacionamento 1 para 1, onde a gente tem um endereço possui uma pessoa e uma pessoa possui um endereço. Assim, tem que abstrair um pouco e depois fui perceber, não, peraí, uma pessoa pode morar em mais de um endereço. Não, um endereço pode ter mais de uma pessoa, né? Mas abstraiam isso, imagine que é um relacionamento só 1 para 1. Ficou claro essa parte aqui? O relacionamento 1 para 1? Ficou. Beleza. Agora a gente entra nos um pouquinho mais complicados. Agora a gente tem 1 para N. Imagina que agora que a gente adicionou a tabela cidades e a gente vai relacionar ela com a tabela pessoas. Agora vocês podem pensar como é que seria a lógica de relacionamento, né? Quantas pessoas tem numa cidade? Várias. E quantas cidades tem uma pessoa? Uma pessoa está em uma cidade de cada vez, né? Só mora em uma cidade de cada vez. Logo, isso caracteriza aí um relacionamento 1 para N. Onde aqui, ó, vocês podem ver aqui do lado da linhazinha, né? Aqui, ó, do lado das cidades tem 1 e aqui tem um asterisco, que representa o N nesse software de modelagem de banco de dados aqui. Então, o jeito que você lê é assim. Uma cidade tem N pessoas e uma pessoa tem uma cidade. Mais ou menos assim que você lê. Agora, beleza. Essa parte ficou clara? Às vezes é um pouco confuso. A gente vai entrar na parte mais complicada. Beleza. Então, vamos agora para o último tipo de relacionamento, que é o relacionamento muitos para muitos aí, N para N. Antes de entrar nele, é importante dizer uma coisa para vocês. Em banco de dados, a gente tem uma boa limitação assim, nos tipos que você pode armazenar. A gente pode armazenar int, string, do jeito que vocês conhecem, mas uma coisa que a gente não pode armazenar é uma matriz, um vetor, uma lista. Então, por exemplo, eu falei que uma cidade tem múltiplas pessoas. A gente não tem como armazenar numa cidade uma lista de pessoas. Não sei se está fazendo sentido, qualquer coisa pode me parar. Então, uma cidade não pode ter uma lista de pessoas. Para contornar isso, a gente armazena apenas o ID da cidade na pessoa, como chave estrangeira aqui. Porque aí uma pessoa só tem uma cidade e a gente pode chegar na cidade por meio disso. Mas a gente não pode armazenar uma lista. Essa é uma das limitações do banco de dados, porque senão ele vai virar uma bagunça, podendo ter lista de lista. Então, beleza. Qualquer coisa pode me parar. Mas agora a gente vai entrar na parte complicada. Imaginando agora que a gente tem uma tabela N para N, de muitos para muitos. Aqui, eu adicionei a tabela médicos. Uma pessoa pode ter consulta com vários médicos. E um médico pode ter vários pacientes. Ou seja, uma relação de N para N, muitos para muitos. Mas como eu falei antes, a gente não pode armazenar uma lista. Um registro de pessoa que não pode ter uma lista de médicos que ele tem, e o médico não pode ter uma lista de pessoas. Alguém sabe qual é a solução para esse problema? Como a gente faz para contornar isso e criar uma relação N para N? Essa parte é um pouquinho complicada, acho que é a mais complicada da aula. Uma tabela com o ID de uma pessoa e do médico. Perfeito. Quem falou isso? Sou eu. Arthur? Heitor, Alex. Heitor ou Alexandre? Vitor. Ah, tá. Cortou umas 2 vezes aqui. Não, beleza, valeu, Vitor. É perfeito, exatamente isso. Para contornar esse problema, a gente vai criar uma tabela chamada tabela associativa que vai ligar as duas. Essa tabela associativa tem um ID próprio, ela tem um identificador próprio, que eu vou usar para acessar ela, na lista de tabelas, né? A nossa lista de tabelas também. E essa tabela vai conter o identificador de uma pessoa e de uma consulta. Dessa forma, a gente tem aqui que uma pessoa pode ter N consultas e uma consulta corresponde a uma pessoa. Do mesmo modo, do outro lado, um médico
pode ter múltiplas consultas, né? Ele pode atender múltiplos pacientes, mas uma consulta só tem um único médico. E olhando assim, a gente consegue ver mais ou menos que isso forma uma relação N para N. Isso permite que a gente tenha várias consultas aqui com a mesma pessoa e várias consultas com o mesmo médico também. Deu para entender? Ficou claro ou ficou confuso? Porque essa parte é realmente confusa. Felipe, Opa, pode falar. a minha dúvida é que nessa tabela de consultas podem ter consultas com mais de um médico. Não, só pode ter uma consulta é marcada por uma pessoa e por um médico. Certo, mas aí de onde vem a relação de uma pessoa poder ter mais de um médico? De uma pessoa poder ter mais de um médico? É porque uma pessoa está atrelada a várias Pode consultas, aparecer entendeu? a várias consultas, né? Isso, exato. E essas consultas podem estar relacionadas, não cada uma, mas uma consulta diferente da outra pode estar relacionada a um médico diferente. Isso, exatamente. Exato. Certo, valeu. Então, se uma pessoa tem N consultas, vai ter que ser criado N tabelas de consultas, com N IDs diferentes. Isso? Não N tabelas, mas N registros de consultas. A tabela consultas é o conjunto de todas as consultas, entendeu? Assim, o que você falou tá certo. Opa, pode falar. Tem ali a tabela de consultas, né? Isso. Aí tem o ID da pessoa e o ID do médico. Uhum. Aí só dá para você relacionar o ID de uma pessoa com o ID de um médico que corresponde àquela consulta em específico, né? Isso, exatamente. Então, se o cara tem N consultas, vai ter que criar N tabelinhas dessas. Fez o que eu contei. Isso, o que você falou tá certo. Eu tô comentando aqui da nomenclatura. Que no caso não é uma tabela, você não vai criar várias tabelas, você vai criar várias instâncias dessa tabela, que é um registro. Imagina que a tabela é o conjunto de todas, entendeu? Aí se uma pessoa tem várias consultas com vários médicos, você vai criar vários registros de consulta. Ficou claro agora? Ficou. Valeu. Desculpa, pode falar. Então as relações são sempre de 1 para N, no máximo, e por meio dessas tabelas que eu estou entendendo que essa tabela associativa, basicamente a ideia dela é tentar expandir essa possibilidade. Mas ela é meio que um intermediário para um outro fim. Exatamente. É uma pseudo N para N aí, né? No final são duas N para 1, no final das contas. Né? Só dá para fazer relacionamentos de 1 para 1 e de N para 1. Mais alguém ia perguntar alguma coisa? Felipe, só para eu ter certeza, então na tabela de consultas, ela é limitada, tem uma lista de consultas, mas todas essas consultas estão relacionadas a uma pessoa? Cada pessoa tem uma tabela de consulta ou todas as pessoas têm consultas relacionadas à mesma tabela? Todas as consultas estão numa mesma tabela. Acho que e todas as pessoas? Isso. É Felipe, né? Isso. Felipe, né? Cara, deixa eu tentar aqui dar um exemplo, porque eu acho que a molecada não tá sacando muito. Essa consultas, pensa numa tabela do Excel que tem 3 colunas. A primeira coluna que é o índice, uma coluna que é uma pessoa e a coluna que é o médico. Aí quando você vai adicionar uma consulta nova no sistema, você vai lá, bota uma linha nova, bota lá, sei lá, consulta 10, a pessoa é o Edil e o médico é o, sei lá, o médico 1. E assim por diante. E aí tem várias linhas lá, cada linha é uma entrada dessa aí. Saquei. Agora fica a minha dúvida como acessaria todas as consultas da mesma pessoa ou todas as consultas do mesmo médico. Acho que ele vai explicar aí como é que vai filtrar isso, né? Fazer busca e tal. Perfeito. Mas lá na tabela do Excel você poderia vir e fazer o seguinte, vai lá, faz um filtro e fala, eu só quero ver nessa tabela as linhas do Edil. E aí ele vai esconder o resto, né? Não, perfeito. Opa, alguém vai falar alguma coisa? Acho que eu entendi. Quem entendeu? Agora eu fiquei na dúvida de quem entendeu qual pergunta aí. Ficou alguma pergunta aberta que eu não sei quem tá falando mais? Acho que não. Mas assim, essa parte... Opa. E não ficou nada aberto não. Ah, beleza. Deixa eu aproveitar aqui. Pode falar. Então, usando essa minha analogia da tabela do Excel nessa tabela consultas. Isso aqui é como se tivesse, na hora de eu colocar a pessoa, tivesse um drop downzinho
eu só posso escolher as pessoas que estão na tabela de pessoas, ou eu posso botar do jeito que eu quiser? Não, só pode ser as pessoas que estão na tabela de pessoas. Exato. As que estão cadastradas como pessoas. É como se tivesse um drop-downzinho mesmo que me impede de colocar coisas que não estão na outra tabela, né? Exato. Você tem que colocar um registro, né? Um objeto pessoas, entre aspas, né? Aí para isso tem que criar o objeto pessoas antes e colocar na tabela. Certinho? Uhum. Beleza. Em relação à parte de consulta, de usar esses dados aí para percorrer, né, de contar todas as pessoas relacionadas, todos os clientes relacionados a um médico, por exemplo, essa parte o SQL cobre pra gente. É como no caso no Rails, quando a gente usa, no SQL eu vou confessar que eu não lembro de jeito como é que funciona, mas no Rails ele interpreta essa tabela associativa como se eles estivessem ligados diretamente. Eu tô falando certo, galera aí? Arthur, Gabriel? É assim mesmo. Exato. É como se fosse um campo da outra tabela. Exato. No Rails, você vai implementar na maneira de estar com tabela associativa, mas na hora de utilizar, o Rails abstrai isso para você. Se você colocar, vamos supor que, não sei se todo mundo manja de orientação a objeto, mas, sei lá, a pessoa, sei lá, tem João.médico, você consegue acessar os médicos dele. Então ele meio que abstrai essa parte pra gente. Você consegue acessar as consultas, mas você pode fazer o caminho direto também. Mas isso ia ficar um pouco mais claro mais pra frente. Pode falar. É que ele monta a query lá que pega os dados e dá uma lista de médicos pra mim, por exemplo. Exato. O Rails faz umas abstrações assim bem poderosas. Mas isso aí é um pouco mais pra frente, gente, que vocês vão entender melhor. Vocês vão botar assim em prática. Acho que isso ajuda a responder um pouco a pergunta que o Edil e outras pessoas fizeram lá nas primeiras aulas. Por que vocês usam o Rails? Uma das respostas. Isso é verdade. Essa parte da SQL é muito importante, mas uma coisa que é importante ressaltar, tem ainda como você usar os comandos SQL se você precisar. E a lógica é exatamente a mesma. Então, querendo ou não, você vai precisar entender essa lógica para criar o banco de dados, para acessar algumas vezes. Se você for fazer uma feature de pesquisa, por exemplo, é importante você saber o SQL mesmo, porque aí fica mais fácil de você conseguir acessar. É como eu falei lá no começo, a matéria de banco de dados é extensa e o Rails, e por a gente escolher Rails, né, ele abstrai um pedaço da parte mais pesada, teórica, mais pesada assim, e a gente consegue... Não, calma, me embananei. Ele abstrai uma parte da lógica do SQL para deixar mais fácil pra gente. É isso que eu quis dizer. Vocês precisam saber a matéria, mas não tão a fundo, sabe? Nesse sentido. Mas enfim, posso seguir aqui agora? Ok, vou seguir. Estamos chegando no final dessa parte de modelagem já. A parte mais complicada já passou, que é essa aqui, da tabela associativa. Mas, resumindo, se você tem uma relação N para N, você vai sempre quebrar elas em duas N para 1. Esse é o resumo da história. Você vai criar uma tabela associativa ali no meio. Beleza. Vamos seguir agora para a última parte aqui da modelagem mesmo, que é a ideia de atributo multivalorado. Quando a gente tem um campo dentro de uma tabela e esse campo só pode assumir um certo conjunto de valores, um certo conjunto de tipos, não, são tipos que tem uma quantidade limitada que ele pode número limitado de formas que ele pode ter. A gente pode expandir ele em uma tabela. Eu me embananei um pouco, mas quando eu mostrar o exemplo vai ficar um pouco mais claro. Vamos imaginar aqui que a gente tem o campo Estado Civil. Estado Civil só pode ter textos como casado, solteiro, divorciado, viúvo. É limitado. Você não pode inventar no Estado Civil, né? Você não pode colocar batata. Não dá. É um string, mas está limitado. Então, ao invés de armazenar ela, como está aqui nessa tabela pessoas 2, ao invés de armazenar ela como um varchar, como um string pura, a gente pode criar uma tabela de estados civis, onde cada registro
é um desses estados civis, né? Você pode criar o registro solteiro, o registro casado, o registro viúvo, e a única coisa que vai ter nessa tabela é o nome mesmo, o nome do estado civil. E aí, ao invés de armazenar aqui na tabela pessoas a string do estado civil, você vai armazenar a chave estrangeira, justamente para fazer uma referência aqui. E para que a gente faz isso, né? Que dor de cabeça à toa. Não é à toa. Quem manja melhor aí de tamanho de estrutura de dados aí sabe que um string é um negócio muito mais pesado de armazenar que um inteiro, por exemplo. Então é muito mais fácil, muito mais econômico para a gente armazenar uma referência aqui a uma outra tabela do que armazenar o mesmo texto 1 milhão de vezes. Porque vamos supor que a gente vai armazenar um banco de dados com todas as pessoas do Brasil. A gente vai ter mais de milhões de pessoas aí com o mesmo estado civil. Então é uma mesma string que está ocupando o mesmo espaço 1 milhão de vezes. Ao invés disso, a gente pode transformar isso em outra tabela e apenas referenciar ela num relacionamento N para 1. Ficou claro isso ou alguém tem alguma dúvida? E tá claro. Beleza. Então, com isso, a gente basicamente... Deixa eu ver que são 9h47, ok. Basicamente, a gente terminou essa parte de modelagem de banco de dados. Agora, só vou falar um pouquinho do programa que a gente usa para fazer essa modelagem. Quem já fez banco de dados, acho que ninguém fez ainda, né? Mas existem N programas para você modelar um banco de dados. Para você fazer essas tabelinhas aqui, fazer os relacionamentos. E a gente aqui da Struct, como a gente não lida com banco de dados muito complexos, assim, não é muito comum a gente lidar com banco de dados complexos, né? A gente opta aí por usar esse site aqui de modelagem, o dbdiagram.io. Que ele basicamente cobre todas as nossas necessidades. A gente consegue fazer uma modelagem básica ali nele, a gente consegue fazer de maneira bem visual para o cliente, por exemplo, entender. Ele tem uma linguagem bem fácil de entender. E caso você queira, você consegue exportar ele para SQL, apesar de que isso não é tão necessário. Mas beleza, eu vou mostrar ele agora para vocês. Esse carinha bem aqui. Eu ia fazer esse código aqui com vocês, mas eu me toquei que não vai dar tempo. Então eu vou basicamente só mostrar para vocês. Ó, o dbdiagram.io, esse sitezinho bem aqui. Vamos lá, peraí. Bora, meu filho. Tá bom, não vai cooperar, então não vai. Mas a ideia é que vocês vão só criar uma conta e ele já vai jogar vocês num script vazio. E aí vocês vão escrever o código dessas tabelas. A sintaxe dele, vocês podem acompanhar basicamente por aqui. Você tem esse botão Help aqui, que ele tem toda a sintaxe dele bem aqui pra gente. É pouquíssima coisa, é muito simples de utilizar mesmo. Dá pra vocês dominarem rapidinho. E vamos lá, só vou passar bem por cima aqui como é que ele funciona. Vamos, por exemplo, para criar uma tabela, é só botar table, o nome da tabela. Vou botar essa que eu tinha criado aqui mesmo, teachers, ST. Esse aqui, esse ST, é para criar um sinônimo para essa tabela. Para você não ter que botar teachers toda hora, você vai colocar apenas T. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro mais para frente. Aí, para adicionar um campo também é muito simples. É só colocar o nome do campo, o ID aqui, por exemplo, inteiro. Pronto, criei a tabela teachers aqui. Ela já está funcionando bonitinho. Você pode adicionar propriedades a esses campos. Por exemplo, se eu colocar aqui entre chaves PK, vai ficar aqui em negrito. Alguém sabe o que é PK? Vamos ver se alguém tem algum chute. Esse aqui, alguma coisa assim? Primary key. Exato. Exatamente, é a chave primária. É a chave que é única para nossa tabela. Então você pode adicionar outros campos também. Você pode botar not null. Acho que é assim que é a sintaxe, se não me engano. Não vai mudar nada aqui, mas isso aí que é importante para ficar documentado, né? Por exemplo, é um campo que você não quer que seja nulo. Por exemplo, você quer criar um nome aqui. Você não quer que ele seja nulo, né? Ele não é uma chave primária. Então coloca só assim. Só avisando, a gente não usa string aqui porque a SQL não tem string, eles têm varchar, que é basicamente uma
um array de caracteres variável. Mas é a mesma coisa que um string. Então, assim mais ou menos segue a lógica do dbdiagram.io. Deixa eu até descomentar aqui que acho que é mais fácil. Pronto, aqui está a nossa tabela. Assim vocês podem fazer quantas tabelas vocês quiserem, com quantos campos vocês quiserem. Vocês podem botar com os tipos que vocês quiserem também. Pode botar, acho que timestamp também é um tipo. Podem viajar mesmo com isso aqui. Pode fazer o modelo que vocês quiserem. Agora, como é que funciona para a gente ligar duas tabelas, né? Fazer o relacionamento entre duas tabelas. Deixa eu pegar aqui. Talvez seja um pouco confuso porque tá com muita coisa. Mas imagina só isso aqui. A gente quer colocar que um professor tem vários estudantes. Como é que a gente faria? Alguém sabe? Não, como é que eu tô falando? Como é que a gente faria? Eu vou explicar justamente isso. Não, perdão. Acabei de dar uma viajada. Basicamente, você vai colocar meio que assim. Você vai colocar aqui a chave estrangeira, que é o ID do professor, o tipo dela, que é um tipo inteiro, e aqui dentro você vai colocar a referência. Você vai abrir o colchete, colocar ref, que é uma referência, né? Então é uma chave que está referenciando outra. 2 pontos, aqui é um símbolo do relacionamento, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E aqui é o que ela está referenciando. Como eu tinha falado antes, a gente podia colocar professores tanto como teachers quanto como T, que o T é um sinônimo de teachers. Então aqui a gente está referenciando a tabela teachers, que eu posso até escrever assim, e o campo ID. Ou seja, está referenciando aqui. ID. Não, calma aí, tá no teachers. Calma. Peraí. Um professor tem múltiplos estudantes. Tá certo. E um estudante tem um único professor. Então a chave estrangeira fica no estudante. E aqui eu poderia colocar o que eu quisesse. Eu poderia colocar aqui referencia, na verdade, o nome. Aí ele muda a setinha aqui. E por aí vai. Mas eu vou deixar o ID mesmo. E aí, essa setinha aqui que eu falei, que eu vou explicar depois, é justamente qual é o relacionamento entre elas. Se vocês abrirem aqui o help, vocês conseguem ver aqui, ó. One to many, essa setinha pra cá é 1 para n, o outro é n para 1 e o tracinho é 1 para 1. Que, como eu tinha falado, é só basicamente n para 1 e 1 para 1 que existe. O 1 para n e o n para 1 são a mesma coisa, só que de outras direções. Então, se você quiser trocar para 1 para 1, só colocar um setinha e pronto. Um professor tem um aluno e um aluno tem um professor. Posso deixar para ficar sempre aparecendo. Alguma dúvida até agora, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar essa parte da sintaxe desse site? Eu fico com uma dúvida. Vamos supor que você está fazendo aí o banco de dados assim, as tabelinhas, e aí você coloca desse jeito que está aí, 1 para 1. Aí se algum outro estudante tentar fazer o registro com o professor que já está ocupado, vai dar tipo erro? É isso? Exato, não vai dar. No caso, Entendi. na nossa aplicação mesmo, né? A ideia é esse relacionamento 1 para 1 é justamente para bloquear esse tipo de situação. Ah, entendi. Ficou mais claro agora a aplicação das ligações lá da tabela. E repete isso aí, por favor. Não, ele só falou que se a relação é 1 para 1, se eu tentar cadastrar, por exemplo, outro estudante para um professor, não vai dar certo na nossa aplicação Rails. Ele vai barrar no banco de dados mesmo. O banco impede. Isso, o banco impede. O ideal é você tratar disso em outros lugares também. Por exemplo, no próprio site, você bloquear, sabe? Mas no pior dos casos, se você não bloquear isso dentro do site, por exemplo, uma situação aí que acho que pode ser... Não, pode ser essa mesma. Você tentou adicionar um estudante que não existe ali, um outro estudante para um professor que já existe. Ele vai bloquear no próprio site. Mas... Não. Ai, meu Deus. Viagem. Perdão. A ideia é que é bom você bloquear no site. Você não dá a opção de você colocar mais de um estudante lá, né? Não tem mais de um campo. Mas caso você esqueça disso e coloque mais de um campo por algum motivo, vai bloquear no banco de dados no final das contas. Não sei se ficou claro agora, que eu mesmo enrolei.
Então, se o cara vai cadastrar uma coisa que é única, por exemplo, o nome de usuário. Uhum. Aí tem, tipo, geralmente quando você vai fazer isso no site, daí lá no site mesmo eles dão um aviso, né? O nome de usuário já está sendo usado. Isso daí não é uma informação que vem do banco de dados, né? Tipo, a ligação que você faz da parte do front-end, que vai consultar o banco para ver se está disponível, e aí vai botar lá, né? Calma, isso aí é uma checagem já no banco de dados. Ele provavelmente já, assim que você tentou enviar, ou então antes mesmo de você enviar, ele já fez uma checagem no banco de dados para ver se esse nome estava disponível e retornou que não estava. Então, mas isso aí o banco de dados não faz automático, né? Você tem que fazer a parte do programa lá no front-end para conseguir fazer essa consulta, né? Isso. O banco, você tem que mandar o pedido pro banco de dados, né? Do front pro back. Porque eles são desconexos, Entendi. assim. Só, o front só vai pegar as coisas do back e entregar coisas para ele, sabe? O back não tá atuando, o banco de dados não tá atuando no site em si mesmo. Tipo, ele não tá posso dizer... Ele não tá fazendo as checagens no site. Quem tá fazendo é o front mesmo, a view. Aham. Então é porque, tipo, essa é a minha dúvida, porque se você tentar fazer isso daí e você não fazer o que você falou lá, né? De programar o site para avisar que não tá indo. Tipo, o cara vai tentar submeter lá o cadastro dele e, tipo, não vai dar erro nenhum no site e simplesmente não vai funcionar só, né? Se o cara não fizer a parte da programação lá no site. Isso, imaginando aí no Beleza. contexto de API e do front separado, né? Em React. Se a gente vai mandar uma requisição que não faz sentido para a API vai processar, vai testar lá com o banco de dados, vai ver que não deu certo e vai retornar um erro para o site. Ficou claro? Ou ficou mais confuso? Ficou. Não, é porque, tipo, esse negócio de retornar um erro que eu não tô entendendo exatamente como que seria isso. Eu posso tentar dar uma segunda opinião? Por exemplo, Pode. tem que lembrar um pouquinho na nossa aula, acho que se não me engano, na nossa primeira aula, nossa aula 3, que o Iago deu, quando ele traz esse conceito de MVC, ele fala muito de um sistema que envolve uma requisição e um sistema que envolve a resposta. Então, caso você vai lá e você tentou fazer um login, ou caso no estudante, nesse caso de estudante-professor, né? Vamos supor que a gente tem um professor aqui na chamada, e aí, hipoteticamente, ele só tem uma turma que só é permitido um estudante. E aí, ele foi lá e tentou adicionar esse estudante. O que aconteceu? Ele falou lá no front-end, ele teve a interação, e boom! Ele foi lá e mandou uma requisição e falou, olha, esse cara aqui tá querendo ser um estudante. Aí lá no back-end ele vai processar e boom, ele vai retornar um erro, porque já tem um estudante lá. No front-end, geralmente a gente faz uma programação falando, caso a resposta seja essa, mostra para o usuário um errinho. Então, por exemplo, caso já tenha, às vezes um e-mail cadastrado, aquele nome que você queria num jogo de RPG, por exemplo, ou um aluno que já estava na plataforma, a gente faz a programação falando, olha, caso retorne um erro pra gente, mostra isso aqui para o usuário para ele saber que deu errado e o que deu errado. Ou seja, fala que já tem um aluno cadastrado, fala que o nome já está sendo utilizado. Se a gente não tivesse feito essa programação no front-end, provavelmente de duas uma. Não aconteceria nada, você não entenderia o que está acontecendo com o seu site. B, ia aparecer uma tela de erro horrível, com muitas coisas que você não entender nada. Então assim, acho que respondendo a sua pergunta, aquilo que você vê no site quando você tenta fazer essa requisição é algo que a gente programou pensando no erro, para você, usuário, ter uma resposta visual do erro que a API te comunicou. Acho que com isso deu para dar uma esclarecida, Léo? Deu, entendi. Eu tava tentando entender exatamente isso, se o banco de dados tinha alguma função que fazia esse aviso para o usuário meio de forma automática assim, mas não, né? Tem que fazer o programa. Isso, exatamente. Exato. O banco de dados está bem longe do usuário, na verdade. Esse é bem conceito do MVC mesmo, que vai ficando claro à medida que a gente vai avançando nas outras camadas também, vocês vão conectando uma com a outra. Mas beleza. Como eu tô vendo que o meu tempo tá curto aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui de como funciona
essa modelagem aqui, mas o básico eu já passei para vocês. Como fazer uma tabela associativa, a ideia é perfeitamente análoga. Por exemplo, aqui a gente tem professores e linguagem de programação. Um professor pode saber múltiplas linguagens de programação, e uma linguagem de programação pode ter sido aprendida por muitos professores, né? Isso aqui é uma relação N para N. Tudo que a gente faz é criar uma tabela aqui no meio e colocar os ID deles de referência. A ideia é análoga. Com isso que eu falei, vocês conseguem modelar praticamente qualquer banco de dados. Mas beleza, por conta do tempo aqui eu vou só agilizar um pouco. Essa questão da modelagem é meio que a parte mais importante dessa aula. Agora eu vou falar um pouquinho de SQL, mas o principal mesmo é vocês terem entendido bem essa parte da modelagem. Porque vocês podem até não entrar em contato com o banco de dados em si quando vocês estiverem programando ou estagiando, sei lá. Mas vocês vão ter que entender a estrutura geral não é do site exatamente, mas da nossa model, né? De como as coisas se comunicam. Por exemplo, você vai fazer uma página no front-end lá, você precisa saber o que se comunica com o que para você colocar na página as informações. Então essa parte de modelagem é importante para todo mundo. Você tanto saber ler quanto saber modelar mesmo. Então ficou alguma dúvida no geral? Se quiserem eu posso voltar sem problema. Nessa parte de modelagem, alguma coisa não ficou muito clara? Beleza. Então, vou seguir aqui para a última parte, que é bem rapidinha mesmo, que é a parte do SQL. SQL é basicamente a linguagem que os sistemas gerenciadores de banco de dados usam para armazenar e alterar os dados, né? Com ela não é uma linguagem de programação em si, ela é uma linguagem de consulta. Por isso que, vocês vão até ver mais pra frente aí, que ela não é uma linguagem que você usa para criar a lógica de um programa. Você não vai fazer um jogo da velha em SQL, isso nem é possível. Mas até onde eu sei. Mas vocês vão usar ela para fazer consultas ao banco de dados. Por isso que ela se parece muito com o inglês, na verdade. Você está fazendo uma requisição ali para o banco de dados, sabe? Meio que conversando com o banco de dados. Beleza, mas vamos seguir aqui. Só vou passar bem breve, porque em Rails vocês vão abstrair a parte do SQL. Vocês não vão lidar com SQL cru. O Rails tem umas certas abstrações ali que permite que você crie o banco de dados sem ter noções certinhas de SQL. Que ele tem as models no Rails, elas têm alguns métodos que abstraem algumas partes do SQL. É bom vocês entenderem a lógica do SQL, mas não é necessário, como eu já falei algumas vezes aí. E vocês vão ver um pouquinho mais a fundo de como fazer isso no Rails na próxima aula mesmo. Mas basicamente você tem as funções aqui de consulta, de leitura e de escrita, né? De criar, de inserir alguma coisa numa tabela, criar uma tabela, selecionar os itens de uma tabela, atualizar uma tabela. Você tem todo o CRUD básico, basicamente. Que tem um pouquinho sobre os tipos que eu falei. Como eu te falo, não tem arrays aqui, né? São só valores únicos. Únicos no sentido, não tem mais de um valor armazenado no mesmo campo. Só deixei uma listinha aqui para vocês darem uma olhada quando forem fazer a lista, né? Quando os slides estiverem no Classroom. Aqui a gente tem alguns constraints, como eu tinha mostrado lá, né? A primary key, que é o PK lá no DB diagram, tem o not null, tem o unique, que a gente quer que seja único, porque o primary key não necessariamente garante que ele vai ser único. Então tem que colocar a tagzinha unique também. Aqui a gente tem alguns exemplos bem simples de comandos em SQL. Dá pra ver mesmo que são realmente muito próximo do inglês, né? Tipo, é só create database, nome do banco de dados. Você quer criar uma tabela, create table, nome da tabela, aí o atributo, tipo, constraint, atributo, e por aí vai. Quando você quer fazer uma consulta no banco de dados, é bem parecido também. Você coloca, por exemplo, select. Você quer, por exemplo, selecionar todas as pessoas, todos os alunos que têm idade maior que 20 anos. Coloca select from, aí o nome da tabela, alunos, where, idade maior que 20. Isso já vai te retornar a lista de alunos no SQL mesmo, né?
Então é realmente uma linguagem muito próxima do inglês. Você tem uma ideia ali de como funciona a estrutura, você consegue fazer qualquer coisa, mas a gente não vai entrar muito a fundo nisso. Porque como eu falei, a gente não usa isso na Struct, a gente não usa SQL, a gente usa a abstração do Rails. E basicamente, antes de terminar, só realmente terminar falando isso, que a gente não precisa se preocupar com a sintaxe do... Opa, eu caí? Acho que não. Acho que foi Discord. Ok. A criação de tabelas no banco de dados ela é feita por meio das migrations, que vocês vão ver na aula do Kairan na semana que vem. E o acesso ao banco de dados, né, a alterar os dados lá dentro, é feito por meio de uma classe do Rails que facilita, que abstrai muitos conceitos do SQL. Então, basicamente, dessa aula, tudo que vocês precisam o principal que vocês precisam absorver é a parte de modelagem, que com a modelagem bem feita a gente consegue fazer um site bem organizado e evitar mudanças mais pra frente. Então é uma coisa que vocês têm que ter plena noção aí do que vocês podem e o que não podem fazer. E sim, só um comentário adicional, que dá pra gente implementar as tabelas em SQL no Rails, mas como eu falei antes, não tem necessidade, dá pra fazer pelos migrations mesmo. Mas é basicamente isso. Eu me repeti muito no final, falando que vocês não precisam se escantar com isso, porque realmente não precisam. Antigamente a gente costumava dar muito essa parte de SQL aqui nas aulas da Struct, então eu acabei voltando bastante nesse tópico aqui, não precisam se preocupar. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção até agora. Alguém ficou com alguma dúvida? Você pode botar dados binários nos registros lá da tabela? Tipo assim, por exemplo, imagina, sei lá, você tem um sistema de blog, então eu imagino que vai ter uma tabela em algum lugar que vai guardar o texto de um post, né, de um registro, provavelmente, texto mesmo. E imagina que você quer guardar, sei lá, em algum lugar a imagem do avatar da pessoa. A imagem é um JPEG, por exemplo, é um arquivo binário, né? Dá sim. Dá pelo... pode falar, tu, você manja mais essa parte. Tá. O Rails tem uma outra abstração para isso que se chama Active Storage. Ele não usa base de dados. Ele tem uma base de dados que maneja certinho aonde está guardado, mas ele, por padrão, guarda no seu disco. Tem como você usar um outro programa, tipo S3, que é AWS, um outro programa de guardar arquivos em Blob, acho que é o nome que eles usam, mas ele basicamente cria uma tabela que é N para N, e aí você pode falar, isso aqui só vai ter uma foto, isso aqui só é binário, isso aqui vai ter vários binários. E aí ele guarda lá certinho o caminho que você tem para aquele arquivo, e ele pega o arquivo do caminho. Então você não guarda no banco de dados, você guarda no disco e no banco de dados referencia. Deu para entender? Sim. Tá. Mais alguma dúvida? Beleza, então acho que é isso. A aula foi um pouquinho densa aí de conceitos, pelo menos na primeira metade. Espero que todo mundo tenha entendido bem essa parte, que vai ser bem importante para criar um projeto bem organizado mais pra frente, né? Mas acho que é isso. Pode falar o que você tem pra falar agora, Gabriel, se tiver algo aí. Opa, obrigado aí, Felipe. Então, pessoal, lembrar que vocês, nossos avisinhos diários, né? Primeiramente, para aqueles que fizeram a lista, a gente vai estar trabalhando aqui essa semana, para a gente conseguir essa semana que já tiver corrigido a lista de vocês, já entregar também da semana 1 e tal. Mas para aqueles que não entregaram, por exemplo, a lista da semana 1, né? E tudo, ou a lista da semana 2, saibam que não desanime, porque ainda tem as outras listas, vocês não reprovaram por conta disso. Não seja tipo, não entreguei essa. Não, por favor, não façam isso. Então, algumas outras considerações. Se vocês abrirem o Google Classroom, vocês viram lá que eu postei um arquivo hoje que era sobre o PostgreSQL, né? Para você ter eles no computador de vocês. Vai ser bem... Pode sim, Lucas. Só deixa eu terminar aqui os avisos que você pode tirar essa... E... Então, sobre isso, dê uma olhada lá no GitHub Classroom. Já está lá no tópico banco de dados e models.
E se você descer lá, tá lá, PostgreSQL no Ubuntu, e distros baseados no Ubuntu. O Edil mandou um aqui de Mac também. Então vocês deem uma olhada lá, é basicamente só para você instalar o PostgreSQL e criar o que seria um role no seu computador. Porque eu falo bem de introdução mesmo, a ideia do que seria esse role para vocês no documento. Mas é importante que vocês tenham isso em mãos para, por exemplo, na aula de quinta, quando o Caio for mostrar como usar o PostgreSQL com vocês no projeto Rails, você saiu da aula e já pode tentar configurar lá para ver se o seu projeto vai estar funcionando tranquilo, né? Sem contar que quinta-feira também vai sair a lista dessa semana. Outro aviso importante para os nossos trainees, que eu tinha falado lá da RG, né? Eu até mandei lá no Slack para vocês. Se vocês olharem a nossa emenda, a RG são as reuniões gerais aqui da Struct. Então vocês, como nossos possíveis futuros membros, a gente achou que é muito importante a participação de vocês. Então por isso que 50% das nossas RGs que a gente tiver durante o período da época do trainee, vocês têm que estar obrigatoriamente nelas, senão vocês vão ser reprovados por falta, independente da quantidade de vezes que você veio na aula e que você respondeu os dailies. E então, fique de olho nisso. Vai ser sexta-feira às 6 horas. Então vão lá. E aqueles que não puderem ir, tem que dar justificativa prévia pra gente. Porque senão, sei lá, não pude ir e simplesmente não falei nada. Pô, tu vai estar tomando um strike, por exemplo, já vai estar andando nas cordas bambas, né? Já vai estar perdendo, vai estar tomando falta de algo que não precisava. Outra coisa importante é, gente, não entrem nos canais privados do Slack. Isso é muito importante. Fiquem só no canal Trainee Struct e nos canais que estão abertos. Mesmo que o Slackbot recomende para vocês entrarem em alguns canais, não entrem nesses canais privados. Eles têm um motivo para vocês não estarem nesses canais privados. Por exemplo, nos canais de diretorias, né? Os canais de projetos, são algo direcionados só para os membros que fazem parte daquele grupo. Então, assim, é importante não entrar. Eu entendo que às vezes confunde, né? Vê lá, o Slackbot está falando, então deve ser. E clica, mas não escutem o Slackbot. Ele quer enganar vocês. Só um comentáriozinho sobre isso. Não entrem, mas vocês podem olhar. Assim, só não entra no grupo, entende? Vocês podem curiar lá, podem olhar o que vocês quiserem, onde vocês quiserem. Aqui na Struct a gente realmente prioriza a transparência, né? Mas evitem entrar nos canais, porque os canais são realmente para os membros que estão naquele projeto, ou naquela diretoria, ou naquele grupo específico, né? Mas podem olhar sim, só evitem entrar para não deixar as coisas confusas. E também dizer que tem alguns canais que nem que a gente fizesse a gente pode mostrar para vocês, porque tem acordos, contratos falando assim, vocês não vão mostrar para ninguém esse negócio do nosso projeto. Então tem acordos que a gente faz isso durante o desenvolvimento, então é importante a gente manter cumprir os contratos. Evitar ser preso, né? Então, muito importante isso. Eu acho que dos meus avisos dessa semana são esses, né? Eu já dei uns avisos para vocês no nosso Slack, aqui no Discord também. Se vocês olharem sempre no início da semana, eu também estou dando lá a visão das atividades da semana, tanto no Slack, tanto no Discord, tanto no Classroom. Então, fiquem de olho nessas coisas. E, no mais, vocês estão dispensados. Acho que o Lucas ia dar uma dúvida de Linux, por favor.